Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para poder conversar sobre uma das cidades que eu tenho a maior paixão, sou morador da cidade, invisto na cidade, tenho ativos nessa cidade. Para mim eu considero como um dos maiores polos turísticos atualmente, mais procurados também na região norte do litoral de Santa Catarina. Acredito que um tesouro escondido, e se você ainda não sabe, eu já quero te dar aqui uma informação. A menor praia do Brasil fica em Penha, a Praia da Paciência. Então aí já tá para você poder conhecer também um pouquinho sobre essa praia. Eu tô com um candidato hoje aqui à Prefeitura de Penha, agora para essa nova gestão, que é o Luizinho Américo. Vou passar um pouquinho aqui sobre o currículo deste homem. Luizinho Américo, candidato à Prefeitura de Penha pelo PL. Luizinho é formado em Gestão Pública, possui 3 pós-graduações em Cidades Inteligentes, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Recursos Pesqueiros e Piscicultura. Atualmente ele cursa MBA em Turismo e Contabilidade. O homem é casado com a Priscila, é pai de 3 meninas, Maria Clara, Ana Beatriz e Luísa. Luizinho, muito obrigado, meu querido, por ter aceito ter aberto a tua agenda também para a gente poder conversar um pouquinho sobre investimento em Penha aqui, cara. Eu que agradeço essa oportunidade tão rica de falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre o que pensamos na nossa cidade e o que esperamos nos próximos 4 anos pela nossa querida e amada Penha. Fechou, Luizinho. Vamos trocar uma ideia aqui. Eu não vou entrar em nenhum assunto que seja voltado à linha de saúde, porque não é uma linha que eu domino, não é uma linha que eu quero. Eu quero voltar muito exclusivamente aqui para a linha de morador investidor. E quando eu falo sobre morador investidor, até a gente partilhava isso aqui agora há pouco, que o morador investidor, eu não estou falando com doutores. Todo morador é investidor, porque ele tem um ativo na cidade, ele mora ali, ele tem um bem, ele tem um comércio, e todo mundo pensa que aquilo ali possa trazer resultados positivos. Então a gente sempre vai ter como morador e investidor. E o nosso público é justamente esse. A gente quer entender um pouquinho da tua visão também com gestão, o que a gente pode fazer para poder melhorar a cidade. E aí eu já quero trazer uns dados aqui, que até me impressiona bastante. Pela última leitura que a gente teve, a população de Penha está estimada em aproximadamente 34 mil pessoas. A gente passou agora, o PIB ultrapassou R$ 1 bilhão. Para essa população é bem legal. Tu mencionou para mim que a gente tem um dos melhores PIBs per capita também da cidade, né? Levando só para o pessoal aqui que às vezes não tem um conhecimento sobre o PIB, se a gente for levar isso para uma indústria, o PIB é basicamente a concentração de todos os recursos, tudo que é produzido dentro da cidade, e aí a gente faz um levantamento no final e a gente chega a esse valor. Ou seja, se você está investindo numa cidade que o PIB só cresce, é sinal que você está indo no caminho certo. Se você está indo para uma cidade que o PIB ele tem a decair, aí está correndo alguns desafios ali. Levando para essa questão, Luizinho, que a gente vê hoje, cara, de ter esse PIB que está bem interessante para a cidade hoje, a gente pode melhorar bastante, mas o que tu enxerga hoje de Penha, assim, que a gente precisa explorar mais para essa linha, cara? Eu até vou entrar dentro de uns assuntos aqui, mas o que tu enxerga que a gente pode melhorar, levando em consideração que a gente já tem essa arrecadação? Bom, é natural que, para que possamos trazer os investimentos que a nossa cidade precisa para poder realmente se desenvolver, crescer de verdade, é preciso fazer uma gestão pública eficiente, com muita inovação e tecnologia. Por exemplo, a redução de secretarias municipais, hoje nós estamos com 17 secretarias, isso é um número muito alto, um município, né, de pouco mais de 35 mil habitantes. Nós temos que reduzir 5 secretarias, e essas 5 secretarias, com os aluguéis, com os cargos comissionados cortados, viagens diárias, dá um em torno de R$300 mil mês. Então, nós temos aí aproximadamente 4 milhões ano para investir na infraestrutura da cidade, para que possamos realmente dar condições para quem quer investir na cidade de Penha e para os nossos moradores, né, ter qualidade de vida. Haja vista que, quando eu falo em atrair investimentos, eu tenho que pensar em inovação e tecnologia, já que em Navegantes, nosso município vizinho, para abrir uma empresa são 2 horas. Na Penha hoje é 8 dias úteis. 8 dias úteis hoje, uma abertura de empresa. Então são números que nós temos que mudar esse patamar da cidade para atrair mais investimentos, para atrair os nossos investidores, porque a Penha ela precisa se desenvolver. E claro que uma gestão pública eficiente ela precisa ter a participação público-privada, para que possamos trazer realmente um desenvolvimento de verdade. E quando eu falo de desenvolvimento de verdade, eu falo qualidade de vida para o meu povo, para a minha gente, para mim, para os nossos amigos, para os nossos moradores, e dar condições do turismo florescer cada vez mais, né? A palavra hoje chave da Penha é o zelo, o respeito com o recurso público. Historicamente, nós vivenciamos dias difíceis na nossa cidade quando se fala em recurso público. O mau uso do recurso público, a má gestão do recurso público, ela é notória quando tu acaba andando pelos bairros e vê o descaso com a infraestrutura da cidade. Nós estamos vivenciando dias difíceis no saneamento básico. Por exemplo, o bairro Gravatal hoje
está passando por uma obra que foi assinada lá no ano 2015 e começaram a executar agora, que é as tubulações de esgoto, que não estão dando resultado. Fizeram uma obra, rasgaram as ruas, as avenidas, quebraram calçadas e, infelizmente ainda, Giliad, eles precisam colocar um caminhão para sugar o esgoto, porque, segundo os funcionários, não tem gravidade. Não tem gravidade. Então, pô, vamos realmente ter respeito pelo suor do trabalhador, pelo suor do investidor, que não é pouco, tu bem sabe, tu é um investidor da cidade, sabe o quanto está saindo de construções, o turismo alavancado pelo Parque Beto Carreiro, a pesca é muito forte, né? Nós temos hoje 30 indústrias de pescados com selo de inspeção municipal, né? Ainda mais tem aquelas pequenas salgas, populares salgas, da unidade de beneficiamento de pescados. Nós temos mais de 1.200 famílias que dependem da pesca, ou no mar ou em terra. Nós estamos aí com mais de 600 pousadas no município de Penha. Nós temos o maior parque da América Latina, nós temos 19 lindas praias, nós temos mais de 10, 12 atrativos naturais, só que, infelizmente, não há infraestrutura alguma e nós não estamos tendo a capacidade hoje de segurar aqueles 3 milhões de pessoas que passam pelo Parque Beto Carreiro todos os anos. Aí deixa eu te perguntar, já entrando nessa questão que tu menciona sobre esse lado da infraestrutura na questão do saneamento básico ali, né? Até legal para a gente poder iniciar, porque é uma das principais objeções que a gente tem hoje. Aí tu mencionou bem o que acontece ali no bairro agora do Gravatá, e a gente sabe que hoje a gente não tem um sistema de tratamento eficiente, e que o correto seria que cada localização tivesse seu próprio sistema, né? Levando em consideração que a gente também tem uma questão de investimento muito alto para isso, tu acredita que, assumindo uma gestão, tem uma forma eficiente de a gente regularizar isso? Porque, por exemplo, do Gravatar eu não consigo fazer um bombeamento para outras regiões. Cada um tem que ser a sua própria ali dentro, né? E aí a gente faz essa questão de ter que não é barato depois a taxa que entra ali dentro. Só que isso também, para investidores, para moradores, pesa muito a questão do saneamento básico. Como é que seria uma forma da gente sanar isso daí, levando em consideração uma questão é algo prejudicial para a pesca também, né? Essa parte de não ter um saneamento básico ali, né? A parte de tratamento de esgoto. Bom, eu peço permissão para fazer um comentário que vai muito de encontro com aquilo que tu estás buscando para a nossa cidade. Hoje, o metro quadrado mais caro do Brasil é Balneário Camboriú, né? E lá, a tarifa de água é R$ 36,00. E a taxa de esgoto é cobrada 80% dessa tarifa. Em Penha, nossa tarifa hoje está na casa dos R$ 75,00 e é cobrado 100% dessa tarifa por esgoto. 100% da... 100%. Então, ou seja, prepara o bolso. O grande problema é que o contrato leonino, um contrato mal feito, como falam nossos pescadores, mal feito nas coxas, né, está resultando em uma grande reclamação da nossa população, que ainda a obra está sendo mal executada, não está funcionando, e estão pagando horrores absurdos. Tem um amigo meu que é pescador, tem 7 filhos, e ele está pagando agora, essa semana chegou pela tarifa, R$ 700,00. Nossa. Gente, isso é coisa séria. Nós temos que dar condições. E o contrato já foi assinado. Cabe ao poder público brigar para tentar diminuir, arrumar, ajeitar alguma situação que possa trazer um benefício real para a população, porque hoje está pagando, está sendo punida. Está pagando por um contrato mal feito, uma obra mal realizada, mal executada e não está tendo nenhum retorno para a população. E qual é a função do Luizinho como prefeito da Penha? É fazer parceria público-privada para nós trazer balneabilidade para nossas praias, para nós estancar esse câncer que é o esgoto, céu aberto ao mar, né? Tem que acabar, isso é feio, como você falou, ele acaba degradando o meio ambiente, porque eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu falo sobre pesca, é que quando dizem que o maior devastador do mar é o pescador, eu sempre falo que não, são os municípios que não têm o esgoto tratado. Quanto de esgoto está sendo jogado no mar? Nós temos hoje uma produção de 900 toneladas de marisco em Penha, ano. Nós estamos hoje com mais de 50 toneladas de ostra, ano. Nós temos agora 20 toneladas de algas marinhas, ano. E essas algas, nos próximos 2 anos, podem duplicar para quase 500 toneladas ano. Porque hoje a alga está uma vertente no Brasil, tanto na produto de beleza, quanto para efetuar alguns tipos de agrotóxicos. Então, são um crescimento da nossa malacocultura, da piscicultura de Penha, aliado à pesca artesanal, que é a pesca do camarão sete barbas. Então, nós temos
uma variedade de economias que estão sendo prejudicadas. Entre elas, a qualidade de vida do nosso povo, porque a ONU diz, e a Organização Mundial da Saúde também afirma isso, que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, você economiza 17 em saúde pública. Né? Então, ao desperdício de recursos Ou públicos... seja, é só uma falta de matemática. Então, é como eu falo, não existe varinha de condom, não existe abracadabra na gestão pública. Existe uma conta, uma matemática. Investe aqui, economiza aqui, o povo fica satisfeito aqui. Então, nós temos que realmente ter a sensibilidade, reconhecer que precisamos avançar. E para avançar de verdade, é preciso ter as parcerias público-privadas. A iniciativa privada precisa estar junto do poder público para desenvolver a nossa cidade. Porque se nós conseguimos, hoje, tirar o esgoto da praia, trazer vulnerabilidade para nossas praias, os investimentos irão aumentar 4, 5 vezes mais ao ano, já que a praia vai ter a bandeira azul, a praia vai ter qualidade de vida, a praia vai ter atrativos. Por exemplo, hoje estão confeccionando, executando uma obra de um calçadão intitulado como Parque Linear. Essa obra tem que acontecer, ela tem que sair. Por isso já conversamos com o nosso governador, Jorginho Melo, para que possa repassar recursos do governo do estado para que essa obra venha a ser realmente uma realidade. E claro, eu não posso pensar só no Parque Linear, sendo que quando a maré está cheia, e você conhece muito bem o linguajar do pescador, ela vai para o mato, ela vai lá em cima. Ou seja, se não tiver o alargamento da praia, esse Parque Linear vai ter que sofrer constantemente manutenção. Ora, então vamos captar recursos com parceria público-privada, com as empresas que querem investir em penha, para que nós possamos sim fazer o alargamento da faixa de areia. Assim nós vamos resguardar o nosso Parque Linear e vamos trazer um atrativo a mais, uma praia com maior faixa de areia. E aí vamos sim poder classificar nossas praias. E classificando nossas praias, o apartamento que hoje é vendido a 1 milhão vai ser 3, 4 milhões, né? O comerciante que vende a coca a R$6 por turista vai vender a 12, 13, porque vai ter uma praia com uma classificação, uma excelente pontuação e, acima de tudo, né, nós estamos falando de saúde pública e de qualidade de vida. Vamos tirar aquele esgoto. Visivelmente ele é horrível. E para quem vive do mar sabe o quão prejudicial ele é para a saúde pública e também para os nossos pescados e para o nosso turismo. Pô, interessante, Luizinho. Eu percebo muito isso assim, ó. O fato desse... E aí o fato de eu ter ativos em penha também, eu sinto muito essa questão, porque a gente pensa numa qualidade de vida, quando a gente investe numa cidade, tu vai pensar no teu investimento ali dentro, não pensa em aportar o dinheiro num lugar onde passa um período e aí tu olha lá na frente e fala, estagnou o meu investimento aqui dentro. E a questão do saneamento, ele está em primeiro lugar, porque e é o tipo de obra que é muito complicada, porque é aquele tipo de obra que não dá voto. Eu falo muito isso, né? Que é por baixo ali. É difícil quem assuma a bronca de ir lá e resolver a situação, né? Mas legal, cara, essa tua visão em relação a isso, a questão da iniciativa privada, pública ali, eu acredito que é o caminho também, eu compacto muito disso. E espero que isso acontecendo, que a gente consiga ter esses resultados. Já entrando também aqui, eu achei muito interessante lá, e aqui trazendo o teu plano de governo, eu achei muito interessante de um dado que eu não sabia aqui, que é a questão do parque industrial, que é a criação de um parque industrial às margens da rodovia, da variante, já é uma área determinada, né, aqui também, e como a gente tem Navegantes hoje, várias multinacionais que vêm para a cidade de Navegantes, a gente tem um centro logístico muito bom, e Penha se beneficia muito disso também. Conta um pouquinho sobre essa questão aqui, porque assim, eu penso em investir numa cidade onde ela tem esse desenvolvimento. E eu não sabia dessa informação aqui nesse Parque Fabril, aqui, nesse espaço, né? Há 25 anos atrás, no ano de 1999, foi doado uma área para o município de Penha de 60 mil metros quadrados, à margem da variante, próximo à BR-101. A BR-101 é o corredor do Mercosul, lá dessa área até os portos e aeroporto mais próximos são 15 minutos, ou seja, é opção desejada para todo investidor, para todo mundo que quer vir trazer a sua empresa, a sua indústria próximo, né, do setor logístico de Santa Catarina. Haja vista que essa área foi doada em 99. Passaram a circular 4 prefeitos. E nenhum deles teve a sensibilidade de realmente, né, trazer esse parque industrial para a realidade, como prioridade. Porque o maior programa social de um governo é a carteira assinada. E eu quero trazer mais um dado importante para ti. O município de Penha hoje passa de 900 famílias que estão dependentes do Bolsa Família. Gente, essa é em Penha, uma cidade com tantos atrativos, com turismo, pesca, construção civil, e ainda há 900 famílias dependentes do programa Bolsa Família.
Como é que nós vamos sanar isso? Trazendo indústria, gerando emprego, gerando renda. Nós temos ali uma localização privilegiada. Qualquer investidor vai querer investir na Penha, no Parque Industrial de Penha. Por quê? Ele é próximo da BR-101. Ele tem um acesso perfeito. Ele está a pouco mais de 2 horas do Paraná, pouco mais de 4, 5 horas do Rio Grande do Sul, porto, aeroporto, BR-470, o aeroporto de Joinville, o Porto de Itapuá, nós temos o Porto de São Francisco. Cara, é perfeita a localização. Se tu pegar um dono de uma grande empresa, de uma grande indústria, duas coisas que ele quer na vida dele: uma qualidade de vida e um local de logística estratégica. Ou seja, o fato dele conseguir manter a indústria dele perto de onde ele mora e que esse lugar onde ele mora ainda tenha qualidade de vida, uniu perfeito, né? É o que eu falo, é o seguinte: nós temos 19 lindas praias. Porém, nossas praias não há balneabilidade. Nós temos o maior parque da América Latina. Nós temos o povo mais hospitaleiro do Brasil. Quem diz isso são os sites de reservas, né, de hospedagem. Nós temos um parque industrial, porém, ele não existe. Só está denominado. Aí tu consegue botar balneabilidade nas praias, aliado a um produto turístico, que é o Parque Beto Carreiro, que recebe 3 milhões de pessoas por ano, aliado à hospitalidade do nosso povo. Gente, com um parque industrial ali. Esse parque industrial, existe algum incentivo fiscal para essas indústrias que vêm para cá? E aí, Luizinho, esse incentivo fiscal, quem vai criar vai ser o Luizinho. Nós vamos criar uma estrutura e vamos buscar as empresas. Eu vou botar um projeto embaixo do braço e eu vou sair o Alto Vale, o Meio Oeste, Paraná, Rio Grande do Sul. Gente, empenha as grandes empresas que estão na região de Pissarras e Barra Velha, vieram para Penha e não tiveram oportunidade. A Takata, a Sebrae foram na Penha primeiro. A Volvo, mas não tinha terreno, segundo os administradores. E nós com espaço lá parado. Gente, vamos criar uma parceria público-privada com as indústrias que vão ser instaladas ali e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma escola técnica, vamos capacitar o nosso povo. Nós temos que ter a sensibilidade que sem a iniciativa privada nós conseguimos trazer o desenvolvimento esperado. E a Penha não pode mais ficar empurrando com a barriga. A nossa cidade tem pressa, ela precisa desenvolver. E, infelizmente, ao longo dos anos, nunca teve uma percepção, você nunca vai ver isso, ou um prefeito falando isso, antes de eu iniciar esse ano, porque nunca ninguém se preocupou em realmente trazer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da nossa cidade. Como é que eu vou atrair turismo? Como é que eu vou atrair investimento para a minha cidade de Penha, se hoje, né, o nosso índice de educação, que é o IDEB, caiu? Como é que eu vou trazer turismo e investimentos para a minha cidade, se hoje a nossa renda per capita ela é a metade da renda per capita de Balneário Pissarras? Nosso poder de compra é pequeno. Nosso mercado não é aquecido. Nós vivenciamos dias difíceis. Por quê? Porque o poder público é omisso. O Parque Beto Carreiro está ali. Eu sempre brinco que ao longo dos anos, o Parque Beto Carreiro, que era um grande circo, se tornou o maior parque da América Latina. E a nossa cidade, que tem um potencial gigantesco, ainda é a Penha de falta de infraestrutura, ausência de saneamento básico, de falta de professor na sala de aula, de ausência de exames de alta complexibilidade, de falta de médicos especialistas. Gente, nós estamos vivenciando dias caóticos para o município de Penha. E mesmo assim, a iniciativa privada tem investido na nossa cidade. Construção civil a larga escala, as indústrias de pescado gerando imposto e renda. Nós temos ali um poder muito grande. Nós temos a pesca como o valor cultural e material do município de Penha. Nós temos a construção civil como o maior agregador do mercado hoje aqui em Penha. Nós temos o turismo, né, como a grande vocação do município. E o que falta para acontecer é reverter tudo isso em infraestrutura. E quando eu falo de infraestrutura, eu falo em mobilidade urbana, que nós não temos, é zero. Sabe disso? Tu mora em Penha? Transporte público de qualidade é zero. Calçadas padronizadas, zero. Gente, são problemas que hoje estão sendo empurrados com a barriga. A tal terceira avenida é um problema da cidade já de 3, 4 governos atrás. E o que me deixa indignado e o que me faz ser candidato é que eu quero fazer a diferença, eu quero ser o prefeito que vai gerir esse conflito social. É o cara que vai botar todo mundo na mesa e dizer: nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, mas para isso cada um tem que ceder um pouco. Porque quando tu fala em sustentabilidade, muitos ambientalistas tomaram esse termo para eles. Mas não, a sustentabilidade é o termo do município de Penha. Porque a sustentabilidade, para ela ocorrer, ela precisa ter os 3 pilares delas
dela em equilíbrio. Quais são os 3 pilares? O social, que é o povo, o ambiental, que é o meio ambiente, e o econômico, que é a geração de renda. Ou seja, os 3 têm que estar em comum acordo para que realmente haja uma sustentabilidade. E só com essa sustentabilidade real, nós vamos poder ter investimentos pesados na Penha. Um dos principais focos da indústria, a sustentabilidade hoje, é o que rege um dos pilares da indústria também. A própria indústria 4.0, um dos maiores focos é a sustentabilidade. Isso é bem interessante. Já pensou pegar essa área nossa, lá de 60 mil metros quadrados, que é esse parque industrial, né? Trazer inovação e tecnologia para dentro da cidade? Nós podemos tornar referência. Vamos vender isso, vamos atrás dessas empresas que estão investindo em tecnologia, vamos trazer para a Penha. Olha ali, pô, quanta coisa boa pode ter em Penha, já que tem praia. O cara vem trabalhar aqui na Penha, o cara que vem morar, o cara que vem visitar, ele tem a 1 quilômetro, qualquer lugar, ele está dentro do mar. É, bem focado ali, né? Ele está dentro do Parque Beto Carreiro. Pô, nós temos a Ponta da Vigia, que é o marco histórico do nosso município. E Vou trazer isso até aqui, ó. Agora, até entra nessa linha de turismo, ô Luizinho. Aí eu quero que tu já entrasse comigo aqui, porque assim, ó, hoje, para quem ainda às vezes não tem essa noção, a gente tem pessoas de fora do país, de outras nacionalidades investindo no Brasil, e ao mesmo tempo, moradores que vivem em outros países aportando em Penha. Então, assim, olha como tal a menina dos olhos desses investidores. Eu imagino que isso pode ter uma alavancagem ainda maior visando para essa linha de gestão pública. Tocou no ponto do Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro eu enxergo muito como tráfego pago que a cidade não paga. Ou seja, tu passou aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eu vou colocar um dado que tem do aeroporto de Navegantes, que passam por Navegantes aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas por ano. É basicamente o público do Beto Carreiro. Se eu fazer uma conta, uma matemática bem básica, dá aproximadamente 200 mil pessoas por mês passando por Penha. Aí a minha pergunta para ti é, eu particularmente, assim, eu enxergo que a entrada do parque entre a Transbeta até o Beto Carreiro, não existe nada que me fomente a ficar em Penha, não existe um outdoor de Penha, não existe nada ali dentro. Se eu fosse pagar para poder ter 200 mil pessoas na minha empresa ou na minha loja por mês, eu ia pagar milhares. E eu não preciso pagar porque está ali todos os meses. Por que eu não consigo segurar esses turistas ali dentro, cara? Por que eu não consigo manter eles ali? A Penha tem um grande problema. Até hoje, os prefeitos que entraram, né, tiveram problemas com o parque. E nós temos que sanar esse conflito social criado. Né? O parque é importante para a Penha, mas a Penha também é importante para o parque. Então, né, temos que caminhar juntos, no mesmo sentido. Eu falei isso em uma entrevista no dia de ontem, que eu vou criar uma grande rodoviária modelo, nós vamos trabalhar para isso, na entrada da rodovia Transbeto. Uma cidade que é turística, que quer atrair investimento, não tem uma rodoviária. Nós temos que criar um portal de entrada lá na rodovia Transbeto, com características do castelo do Parque Beto Carreiro. E ao longo desses 5 quilômetros que vão até a entrada do parque, principal do parque, outdoors, com as nossas praias, com a nossa morraria, com as nossas belezas naturais. O povo que vem no parque precisa saber que há vida dentro da cidade. Nós precisamos explorar isso. E não vai gastar, e o município não vai gastar R$1, porque nós temos a parceria público-privada para isso. Hoje a taxa onerosa, você sabe muito bem, é uma grande vertente em nosso município. E hoje a taxa onerosa está servindo para quê? Para pagar folha de salário, gastos com a máquina pública. E nós temos que fazer parceria público-privada, entregar o projeto para o contribuinte e ele executar a obra. Ele vai executar a obra vai ser com qualidade, a obra vai ser um tempo mais rápido, né? Uma obra bem elaborada. E quem ganha com isso é a comunidade. Nós temos um diamante nas mãos, que é a Penha. E eu tenho aqui hoje a grata satisfação, né, a importância de estar concorrendo como prefeito e ganhar as eleições no dia 3 de outubro e fazer parte dessa lapidação que é esse diamante. Com muita sinceridade, com muita simplicidade, com muita honestidade, porque a Penha, nós somos nativos, nós conhecemos a cidade, nós temos um grande diamante na mão. E ao longo do tempo, ele não foi explorado, lapidado. E como você falou, eu tenho hoje uma média de 200 mil pessoas por mês. Gente, é preciso ficar 70% desse público na nossa cidade. Se ficar 70% desse público na nossa cidade, em 4, 5 anos, nós vamos passar a economia nos nossos municípios vizinhos. Ou equiparar, ou chegar próximo de Navegantes, que tem um porto, que é um diferencial, mas Pissarras, hoje, é menor do que a Penha, tem 10 mil habitantes a menos, e arrecada mais de 100 milhões a mais. Olha o absurdo.
Olha o que nós temos em mãos. Nós temos em mãos o Parque Beto Carreiro, a construção civil, 19 praias, mas Pissarra tem uma diferença. Tem a indústria, que a Penha não tem, e tem a bandeira azul, que a Penha perdeu. A Penha perdeu a bandeira azul agora? Interessante, pô. E é interessante porque, assim, né, quando a gente fala sobre essa questão da infraestrutura, e é uma das coisas que está no teu plano de governo também, a criação de infraestrutura acessível nos pontos turísticos, e tu agora estudando a questão do turismo também, aí eu queria um questionamento até de um amigo meu que trabalha com pousada também ali, que é a questão da infraestrutura para o turismo. Porque a gente chega entre domingo e segunda-feira, esse turista que fica em Penha, na parte gastronômica, por exemplo, um restaurante, é difícil dele conseguir encontrar alguma coisa aberta à noite para ele poder se manter ali dentro. E a gente pega uma nossa vizinha hoje, Balneário Camboriú, uma cidade vizinha, precisa fomentar não somente a questão dos horários em si, mas diversificar para que tu tenha acesso. Se tu concentra 70% do público que fica no parque, tu precisa ter essa infraestrutura ao redor, né? Como é que a gente consegue fomentar para que mais empreendedores venham para ali? Porque aí um exemplo, eu, Giliardi, quero investir num restaurante em Penha, e aí eu tenho lá 2 milhões de reais para poder fazer um investimento. Estou colocando uma coisa maior ali, mas tudo bem, vou botar lá 2 milhões. Qual é o incentivo que eu tenho para poder falar assim, ó, tá, eu vou colocar lá 2 milhões, porque eu sei que esse retorno não vem do dia para noite para mim, mas eu preciso pelo menos ter uma prévia segurança de que eu vou investir num lugar que eu tenho certeza que ele vai estar crescendo para eu poder ter esse retorno. Como é que eu consigo criar essa infraestrutura para o turismo, Luizinho? Porque se a gente segura esse pessoal ali dentro, a gente tem muita coisa, mas a gente tem pouca infraestrutura, aí já emenda também na questão da ponta da vigia que eu queria que tocasse, que é essa infraestrutura entre ter esses lugares para o turismo, conseguir não sair de dentro da cidade e, ao mesmo tempo, ele quer chegar numa ponta da vigia e hoje a gente tem um problema muito grande, que é esse acesso até lá, que poderia ser um dos mirantes mais bonitos, que eu gostei bem da tua ideia que tu mencionou antes ali também. Bom, vou responder em duas partes. A primeira parte é sobre a infraestrutura turística. Hoje nós temos vários atrativos turísticos. Nós temos praias, nós temos costões, morraria, nós temos pontos turísticos, né? Cachoeira, trilha. E toda a questão do ecoturismo ambiental muito forte, mas infelizmente na nossa cidade não há infraestrutura necessária. A básica. O que é uma estrutura básica para o turismo? É a iluminação pública, a limpeza urbana e uma acessibilidade, que é o básico. E não há isso hoje no município de Penha. E não é um problema de 2024. É um problema de 2009, 2010, 2011, 2012. Nunca se pensaram em realmente fazer a diferença no turismo. Nós temos hoje a Ponta da Vigia, que é um marco histórico da cidade, né, onde a história nos narra que os nossos antepassados ficavam vigiando a baleia e também guardando a cidade, né, para os ataques e tudo mais. E tem a Praia da Paciência, como você falou, que é a menor praia do Brasil, que ela é a Praia da Paciência, porque os pescadores ficavam lá embaixo esperando a ordem do vigia para ir cercar, né, essa baleia ou outra coisa. Então, por que não tematizar isso? Pô, gente, não é muito difícil tu pegar criar uma baleia de fibra, vou lá, palanquear ela no mar lá, a 1 milha, 2 milhas náuticas, né, pintada bonita, ir lá na Ponta da Vigia fazer um deck bonito, já faz vão ser arrojados aqui, vão fazer uma espécie de plataforma de vidro, né? E aí o cara vai lá com uma lunetinha, semelhante àquela que usavam antigamente, para vigiar, pô, olha a baleia lá, que baleia bonita. Gente, é um atrativo a mais. São uma coisa básica que eu estou dando aqui. Tá? Como tematizar? Né? Nós temos um valor material e cultural muito grande, e agora eu vou responder a segunda de outra forma. A Penha hoje ela é rica em cultura. Em todos os bairros tem uma história cultural importante. Especificamente naquela região da Armação de Itapocorói, onde tudo começou. E aí nós temos lá aquela capela de São João Batista, né, que foi usado o óleo de baleia. Nós temos as histórias da Armação de Itapocorói, aquelas cantigas antigas, terno de reis, boi de mamão. Cara, nós somos ricos. Por que não usar isso para prender o turista na cidade? Por que o turista não chega hoje na capela de São João Batista e lá tem uma tela onde ele aperta o play e ali narra a história da capela em 5 minutos? Até porque nem só de praia vive o turismo. Um dia que não tá tão bom de praia, tem que ter outra coisa para poder fazer, né? Tem que ter essa interação. Estou dando alguns exemplos aqui. Sim, sim. E, pô, por que o ponto de ônibus ele não pode ser temático? Não pode ser o chapéu do Parque Beto Carreiro?
Por que que o orelhão não pode ser um atrativo do parque, um xireque, alguma coisa? Vamos tematizar. Pô, quando eu comecei a estudar o MBA em turismo, eu fui estudar algumas legislações, né, de municípios que o turismo sustenta 100%, Canela, Gramado, hoje Rancho Queimado é um exemplo. Você falou da plataforma de vídeo, tu pega na BR, os caras criaram uma plataforma no meio do nada. E ali tem um baita de um ponto, e lá eles levam um turista no meio. E sabe o que é o bacana, Guilherme? O município não precisa fazer isso. Pega um investidor, dá a opção dele fazer. Ele vai pagar o imposto, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda. O município pode lucrar, pode ganhar. Nós temos várias formas de fazer uma gestão pública eficiente. Só que nós temos que reconhecer que é preciso, um pilar principal é a honestidade com o recurso público. É saber gerir esse recurso. É investir, Entra, né, cara? porque entra. Né? Então, como você falou, nós temos aí a ausência de infraestrutura turística gigantesca. Né? Eu trabalhei por muito tempo como gerente de um restaurante, né? Minha família tem pousada, e eu sei que a maior dificuldade nossa hoje é manter, né, o nosso turismo na baixa temporada. Hoje, na temporada, eu tenho 57 funcionários no restaurante, mas vou para a baixa temporada, vai para 40, 42. São 15, 20 famílias que perdem o emprego, porque não tem como se manter. Mas nós temos que criar atrativos. Nós temos uma valorização cultural gigantesca na Penha, tem que ser explorado, tem que trazer o Parque de Beto Carreiro para fora, para dentro da cidade de Penha. Vamos trazer o parque, algumas atrações, fazer parcerias. Aquela Alfredo Brunetti, 18 horas, fecha ela, vira ali um grande centro, um grande atrativo. Gente, vamos botar a mente para funcionar e ver que a gestão pública ela vai além de dar carne comissionada para alguém, ela vai além de dar uma carrada de brita para alguém. Não, isso é errado, isso já foi, isso é o passado. A gestão pública, para dar certo hoje, para ser eficiente, tem que ter enxuta, ela precisa ser enxuta e muita tecnologia e inovação, senão não vai para frente. Interessante esse lado, porque assim, ó, se a gente for falar hoje em tematizar a cidade, a gente tem até ali próximo do parque, até um hotel, né, que ele tematizou também ali, eu não conheço o proprietário, mas essas pousadas, elas ficam ao redor. E quando a gente fala sobre a alta temporada, é tudo muito bonito, as coisas são maravilhosas. E essa falta de entender o que a cidade é capaz de fazer para poder receber na baixa temporada é o que causa esse vácuo em a gente ter essa quantidade de turistas passando por ali diariamente e a gente não conseguir prender. Teve uma vez que eu estava em uma pousada ali em Penha, executando um trabalho faz uns 4 anos mais ou menos, e essa pousada fica na Praia Alegre, em cima de um morrinho da Divia Praia. E ali naquela pousada, eu estava conversando com a dona e ela falou para mim, sabia que eu recebi um casal de São Paulo, uma família de São Paulo, eles vieram no parque e aí pelo Airbnb eles acabaram escolhendo a nossa pousada, eles só descobriram que tinha praia quando eles chegaram na pousada, que eles olharam lá de cima. Ou seja, olha que interessante, tá tão acostumado as pessoas a entrarem no parque da Transbeto e sair da Transbeto, que eles se esquecem que tem um balneário ali ao redor. Então a gente deixa de entender que essas 19 praias, eu estava até mencionando com vocês aqui antes, tem pessoa que paga para poder ir fazer um mergulho em Fernando de Noronha, 2, 3 mil reais. A gente tem um santuário das tartarugas, que eu fiquei sabendo há pouco tempo também. A questão da Praia da Paciência, de ser a menor do Brasil, eu fiquei sabendo há pouco tempo também. Mesmo morando em Penha há anos, não sabia dessa informação. Então, eu sinto que essa falha em entender o que a cidade tem para poder oferecer, porque todo mundo se beneficia do turismo. A construtora agora está trazendo se eu não me engano, são aproximadamente 4 mil unidades até 2028. Eu já quero emendar essa pergunta para ti aqui. Aproximadamente 4 mil unidades, com foco em rentabilidade. Ou seja, todas as construtoras que vêm para a cidade de Penha hoje, eles fazem o trabalho deles. Ó, a gente está fomentando aqui, a gente está fomentando, o parque recebe isso daqui, vamos fazer isso aqui acontecer, a gente vai entregar aproximadamente 4 mil unidades. E aí, em contrapartida, o que a gestão pública pode fazer para se preparar? Porque se eu falo em 2028, numa iniciativa privada, para mim está meio longe, eu posso começar a tomar uma decisão mais perto. Para a iniciativa pública, eu tenho que tomar a decisão agora para isso estar pronto em 2028? Justamente. Primeiro que a gente tem que criar um grande master plan, um plano de desenvolvimento para a nossa cidade. Nosso plano diretor está remendado. Desde 2017, 17, ele não sofreu a autorização que era para ter sofrido. Então, hoje, tu quer empreender na Penha, tu corre o risco de qualquer momento o jogo mudar. E a regra do jogo não pode ser mudada durante o jogo. Né? E por isso que eu quero criar. Tem hoje a Penha CDL, estão participando desse movimento, que eles vão nos doar um master plan. Porque o master plan é a Penha para 30, 40, 50 anos. E aí nós temos que fazer um plano diretor norteado no master plan.
E aí eu vou dar segurança jurídica para o investidor vir realmente investir na cidade. E com a segurança jurídica vai ter muita rentabilidade para o município, impostos sendo pagos, parcerias públicas-privadas, e aí nós temos que realmente trazer a infraestrutura necessária, primeiro, para dar suporte aos nossos moradores, que passam o ano todo trabalhando no comércio local, na pesca, no turismo, e hoje, como eu falei, falta remédio no posto de saúde, falta professor na sala de aula. Então, eu tenho que dar condições para que eles possam realmente ter essa segurança e o investidor vir na cidade de Penha, estar satisfeito, investindo, vai ter sua rentabilidade. Mas para isso, nós temos que atualizar o nosso plano diretor. Não adianta te prometer se eu não atualizar o plano diretor. Então, nós temos que fazer isso e com urgência, né? Haja vista que já está sendo um master plan sendo confeccionado, e em cima desse master plan, pegar um norte para fazer esses investimentos que a Penha realmente ela precisa, porque, como falou, nos próximos anos a Penha vai explodir, né? E tem que ter seriedade na gestão. Sim, a gente está falando de um prazo extremamente curto, né? É uma gestão, 4 anos, né? E aí, olhando de fora, de uma visão mais leiga, de uma ótica que não tem muito conhecimento em relação a isso, qual é o principal desafio de não conseguir ter essa atualização no plano diretor hoje, Luizinho? Cara, eu acho que, com todo respeito, só não vai ser feita essa atualização se o prefeito for muito pequeno, né, na sua forma de pensar, na sua forma de trabalhar e corrupto. Porque, infelizmente, quando a regra do jogo não é clara, ela abre caminho para se fazer aquilo que é ilegal. Pronto. Porque nós temos que fazer. Nós temos que fazer, não tem? E eu não posso pensar só no plano diretor apenas para a construção civil, é para a indústria de pescado, é para os moradores, é para a acessibilidade, para a moradia, é para a mobilidade urbana, é para tudo. Nós temos que ter, tem que saber. A Penha, ela está 7 anos empurrando com a barriga uma coisa que era para estar pronta. E é primordial a atualização desse plano diretor. E aí nós vamos dar condições para os moradores e para quem quer investir realmente a segurança jurídica necessária para o investidor ter a plena certeza que na Penha as coisas vão caminhar muito bem. Até porque tudo tem que acontecer ao redor, né? Se eu coloco um prédio de 40, 50 andares de alto padrão e eu quero criar um restaurante ou qualquer coisa ao redor, eu tenho que ter uma segurança jurídica até em primeiro ponto, né? Entre o projeto que está no papel e até acontecer, eu não posso... eu tenho lá um restaurante, eu quero abrir um restaurante porque vai abrir um prédio aqui, aí do nada vira, não pode mais. Eu já aportei, eu já comecei a investir, aí começa a gerar aquele conflito, aquele desconforto, no final das contas, gera todo um problema gigantesco até para quem está empreendendo e, de uma certa forma, tu acaba perdendo o tesouro da cidade, né, cara? Tu afasta o crescimento da cidade, o desenvolvimento. Porque assim, ó, crescer, todo mundo cresce. Sim. Crescer, se uma criança dormir todo dia, durante um ano, ela vai crescer, mas ela não vai se desenvolver. Porque para ter desenvolvimento, precisa ter saúde de qualidade, educação de qualidade, fazer atividades físicas. E assim é uma cidade, para se desenvolver, ela precisa dar suporte para os moradores e para quem está investindo. Tem que ter vulnerabilidade, tem que ter uma saúde com qualidade, uma educação eficiente, uma infraestrutura turística necessária, uma mobilidade urbana excelente. Senão não adianta. Vai continuar o que nós estamos vivenciando hoje, né? Ruas intransitáveis, né? Não há calçada padronizada, o pessoal vai para o Parque Beto Carreiro correndo risco de ser atropelado. Ali é bem complicado. Então, nós temos que trazer tudo isso, né, colocar no papel, e isso não é do dia para a noite. Sim. Tem que ser com muito planejamento. Por isso que quando eu fui estudar gestão pública, fui para me aprender a fazer a gestão na sua essência. E aí eu vi que a Penha é muito rica em meio ambiente. Então, eu fui estudar meio ambiente para poder sanar alguns problemas. Ajudar os nossos agricultores, nossos pescadores, né, mas também para aprender os mecanismos necessários para explorar o nosso meio ambiente com muita responsabilidade e, claro, tirar o esgoto da praia, trazer vulnerabilidade para o nosso município. Fui estudar recursos de pesqueira e piscicultura, porque a nossa cidade é muito rica em pesca e aquicultura, né? Fui fazer cidade inteligente, porque a nossa cidade não tem tecnologia, não tem inovação, não é uma cidade autossustentável. E nós temos que nos tornar, nós temos que ter essa projeção anual, saber que o ano que vem, com certeza, vai ser melhor do que esse ano, e assim por diante, né? Com muita tecnologia, muita inovação, com muito zelo e respeito ao recurso público. E é interessante porque, assim, hoje, se a gente for pegar a grande parte de empreendedores, são cada vez mais jovens, startups cada vez mais jovens, e se tu não tem dentro de uma cidade um projeto que tu consiga desenvolver uma área tecnológica, basicamente o que tu faz é afastar essa juventude
E aí tu começa a ter uma população com uma idade mais avançada, e aí se for pensar num futuro próximo, tu não consegue ter um desenvolvimento. Dentro dessa área, pensando em relação a esses investidores que são mais novos, esse pessoal que precisa estar antenado à tecnologia, existe algum projeto, até mesmo educacional, algo nesse sentido, para poder fomentar essa juventude para o mercado de trabalho em relação à parte de tecnologia, Luizinho? Até mesmo a tecnologia para desenvolver para dentro da cidade, né, no caso, né? Justamente, eu iniciei a conversa do Parque Industrial e lá nós vamos construir um dos projetos nossos, né? É a parceria público-privada com as indústrias. Quando nós começarmos a ter a satisfação de trazer a indústria para Penha, aí sim, nós vamos colocar dentro do Parque Industrial as indústrias e fazer uma parceria público-privada para criar uma escola, né? Para dar o curso técnico necessário para diversas áreas de atuação no nosso município, como logística, turismo, construção civil, garçom, hotelaria, tudo mais, né? E aí também trazer a inovação e a tecnologia. Porque hoje nós temos que pensar para daqui 10, 15, 20 anos e nós temos que largar na frente. Já estamos muito atrasados. Então agora é hora de dar um passo na frente, já que as cidades vizinhas não estão tendo essa mesma visão de inovação e tecnologia. Vamos trazer para Penha, vamos trazer, tem muitas empresas hoje, você sabe disso, aqui em Santa Catarina, que estão investindo milhões de reais para que possamos ter novos polos de inovação e tecnologia. Vamos atrair, vamos dar o espaço, vamos dar incentivos fiscais, vamos trazer realmente essas pessoas para Penha, para que possam investir e que no futuro bem próximo, talvez eu nem esteja mais como prefeito, mas quem ali estiver vai colher esses frutos, porque quem ganha é a cidade. E até caminhando para o final, mas eu queria trocar uma ideia contigo rapidinho sobre da tua agenda. E aí é uma coisa assim, ó, que chama muita atenção da nossa região aqui no litoral norte de Santa Catarina, que é o que vende muito, é a questão da segurança. Muita gente compra na região, porque se tu pegar grandes cidades e metrópoles, o carro blindado não é artigo de luxo, é um padrão para ter. E aqui, para nós, a gente vê pessoas andando com carros milionários e não tem essa preocupação com a segurança. Como é que eu penso na questão do desenvolvimento da cidade, no crescimento e equilíbrio a questão da segurança? Porque hoje a gente tem as praias e a gente tem 19 praias, nem todas essas praias, elas são praias com uma parte de infraestrutura, de comércio, então elas são praias mais reservadas. Como é que eu consigo manter essa segurança para quem vem investir na cidade, vai comprar um empreendimento de altíssimo padrão, quer ter uma vida de qualidade, mas ao mesmo tempo ele quer ter uma segurança em ele poder passear a hora que ele quiser, correr à noite, se ele quiser ir dar uma volta numa praia, conhecer outro lugar? Tem alguma estratégia, algum plano de ação, Luizinho, para isso? Bom, eu sempre falo que a nossa região, e a Penha especificamente, ela ainda é segura, né? Tem alguns casos, mas ainda ela é segura. Só que nós estamos passando por um momento de transição. A construção civil está trazendo muita gente de fora da cidade e recentemente eu saí no jornal local, né, que foi lá, pego um estuprador, não me recordo a cidade dele de origem, mas é lá do norte do país, estava escondido aqui trabalhando, né, e tinha estuprado 2 crianças na cidade dele. Então está vindo muito investimento, mas também tem algumas consequências com ele. E a Penha precisa largar na frente. Por isso, nós vamos criar um fundo, né, da segurança pública, para criar uma Secretaria de Segurança Pública de verdade e constituir uma guarda municipal. E aí nós vamos auxiliar tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, né, com a segurança da nossa cidade. E aí nós vamos, primeiro, trazer segurança para nossas escolas e, segundo, auxiliar nas rondas, né? Porque sabe que quando o vagabundo ele vê uma sirene de polícia, ele já mete o pé. E eu sempre falo nas minhas entrevistas, no meu comício, quer ir para Penha para trabalhar? Seja bem-vindo. Quer ir para Penha para morar? Seja bem-vindo. Agora, se tu quiser ir para Penha para roubar, para furtar, para cometer crimes, para traficar, nós vamos correr contigo da bala. Nós já temos que ter tolerância zero à criminalidade. Porque para nós termos o desenvolvimento tão esperado, que foi começado até agora, tem que ter segurança pública. É um dos pontos em que eu escolhi morar na cidade. E o governador Jorginho Melo já nos garantiu mais 2 policiais agora, né, para próximo ano, e vamos ainda trabalhar por mais. Né, por mais segurança, por vídeo monitoramento de verdade, não meia dúzia de câmera, não, vídeo monitoramento de verdade. Nossa, tu acha que qualquer investidor de Penha, essas grandes construtoras que estão na cidade, que tu conhece muito bem, eles não vão querer investir 300, 400 mil na segurança pública? Vão, porque para ele é um retorno. Esse apartamento é vendido por 1 milhão, é vendido por 1,5 milhão, 2 milhões, é retorno. Vamos usar isso em nosso favor, vamos atrair a parceria público-privada para dentro da gestão. E aí fomentar uma grande segurança para o nosso município, que hoje já começa a sofrer alguns
problemas, como o furto aqui, a casa arrombada ali, o botijão de gás, uma televisão, arrombamento de carro. Só que nós temos que estancar esse problema. Senão, daqui a pouco, vai virar uma anarquia. E nós não queremos uma cidade, né, nossa, que aquilo foi uma tranquilidade, onde tu vai no mercado, tu vai com o telefone na mão, tu deixa a bicicleta na frente da padaria, tu entra para comprar pão, volta, a bike está ali ainda. E tu vai nos grandes centros hoje, isso não acontece. Por isso nós temos que resguardar. E para isso é a prevenção. Prevenção é largar na frente. Antes que comece a perder o controle, vem para estancar o problema, repreensão mesmo, botar bandido e marginal para correr, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Assim é a penha que eu penso na segurança pública. Ô Luizinho, e aí, agora caminhando para o final, eu queria te fazer uma pergunta e que tu possa também... É uma pergunta bem voltada para o investidor e seria o seguinte: qual é o compromisso que tu pode firmar com o investidor morador? Novamente aqui falando, todo investidor morador é aquela pessoa que pensa em ter um resultado positivo na cidade em que ele mora. Eu invisto em Penha, eu falei para ti, a gente tem vários clientes em Penha, construtoras também no mercado imobiliário, a gente tem construtora também atuando em Penha, e sempre me gera essa dificuldade de entender em quem eu posso confiar, porque, querendo ou não, a gente tem hoje opções pela região e eu gosto muito, eu particularmente de Ilhade, gostaria muito que a minha cidade, que é Penha, pudesse ter esse desenvolvimento todo. E aí eu queria, para quem é investidor e está olhando, está conversando, a gente está conversando aqui agora, ele está com várias dúvidas, ele vai ter essa possibilidade de poder conversar contigo, de chegar até o Luizinho, trocar uma ideia com o Luizinho, mas qual é o compromisso que tu pode firmar hoje com um investidor desse para ele falar, olha, cara, eu de fato entendi que Penha é o lugar onde eu preciso investir? O primeiro compromisso firmado, meu amigo, é que eu sou candidato mãos limpas. Então, minha ficha é limpa. Então, tu vai ter um prefeito honesto, com simplicidade e com muito trabalho. E o segundo compromisso é que eu quero uma Penha de bem, uma Penha que vai crescer, se desenvolver para minhas filhas, para os meus netos. Então vou trabalhar muito, muito para fazer parcerias público-privadas. Nós vamos estar sempre próximo da população, vamos ouvir o povo, nós vamos estar juntos, nós vamos zerar esse excesso de gasto com máquina pública. Vou te dar um dado que talvez você não tenha, que hoje a Penha, uma cidade de 35 mil habitantes, ela paga quase 2 milhões e 800 mil em aluguel, meu amigo. Isso é um crime com o recurso público. E imóveis públicos, 2 milhões? 2 milhões e 800 mil ano, está empenhado lá, é notório, só vai estar no portal de transparência. Então nós temos que ter zelo, respeito pelo recurso público. Aí sim, nós vamos fazer uma gestão de qualidade, para dar segurança jurídica para os nossos investidores e qualidade de vida para o nosso povo. Nós vamos atrair muito investimento para a cidade, vamos trabalhar muito com o nosso turismo, sem esquecer da nossa pesca, sem esquecer da construção civil e do desenvolvimento local, porque nós precisamos caminhar juntos, sem conflito social, sem briga política. A Penha é maior do que todo mundo, a Penha precisa se desenvolver. E eu tenho uma diferença de todos eles, porque um já esteve 8 anos, a outra está há 8 anos. Eu quero uma oportunidade de 4 anos, me preparei, me capacitei para fazer a diferença. E sempre com muito respeito ao recurso público. E vou me cercar de pessoas capacitadas. O secretário de saúde tem que ser alguém que trabalhe no posto de saúde, como médico, como dentista, porque ele vai ter a dor da população, a sensibilidade de ouvir e olhar o povo. Porque quem faz política é o prefeito. O secretário não pode fazer política, o secretário tem que fazer gestão. Esse é o exemplo das cidades vizinhas hoje. Navegando de Pissarras, tem secretários comprometidos fazendo gestão. E a PEN, infelizmente, fazem política, e não é de agora, é de sempre. Porque quando o prefeito ele se cerca apenas de bajuladores, vai até para a cadeia. Por isso eu tenho que me cercar de pessoas capazes, capacitadas. Eu aprendi isso na faculdade, eu não posso fazer diferente. Então, o meu compromisso com a Penha é, o primeiro, é a honestidade, é a simplicidade, é olhar no olho e falar a verdade. E o segundo, meu amigo, é botar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Com muito trabalho, com muito suor, porque eu sei que o cargo de prefeito não é eterno, é uma passagem. E a minha passagem ali, eu quero marcar não só a história da minha cidade, mas a história da região, como um prefeito que realmente soube executar com muita transparência, com muita eficiência, os recursos públicos. Luizinho, eu te agradeço e eu quero deixar uma mensagem até para quem está aqui acompanhando a gente também, que é, com todo carinho eu vou pedir isso daqui para ti e para que tu converse com teus pais, porque a gente vive em uma cidade onde a gente sabe que a falta do conhecimento, ela te leva a tomar decisões errôneas, e conversa com teus pais, estuda os teus candidatos, estuda, não se vende, até uma coisa que tu tocou aqui, eu achei bem legal, não se vende por uma carrada de barro,
não se vende por uma fila para poder ter um acesso a um exame, porque quando tu pegar aquele acesso àquele exame, vão ter 5, 6 que estavam na tua frente com mais necessidade e não vão conseguir. Não se vende por poder conseguir lá aterrar o teu terreno, porque se não tiver uma infraestrutura perto do teu terreno, o teu imóvel vai zerar. Então não adianta tu querer se vender por conta disso. Não se vende por uma vaga de creche. Aí o que a gente precisa pensar é justamente isso. Eu invisto na cidade, eu te confesso que ainda assim a gente veio partilhando aqui, eu falei sobre a minha indecisão de voto na cidade, porque gera assim, a gente sempre fica, e é uma coisa bem legal, já vem, não é de hoje, de vários anos que a gente vem nessa sempre história. Eu penso muito em desenvolvimento da cidade de Penha e conversa com a tua família sobre isso. Conversa, explica para teus pais, apresenta um podcast desse daqui para eles. Faz eles estudarem, faz eles entenderem. Não é simplesmente ir lá num comício que tu vai entender direito. Aqui o que eu conversei com o Luizinho é basicamente sobre um assunto. O teu plano de governo tá lá no teu Instagram, né? Tá lá também, vocês conseguem baixar o plano de governo do Luizinho. E é interessante que vocês entendam melhor sobre os seus candidatos. E quando eu falo sobre entender, pensa muito sobre isso. Pensa se realmente vale a pena trocar por uma cesta básica, trocar por uma carrada de barro, ou se na hora que tu precisar vender o teu imóvel e não tiver uma cidade bem estruturada, o que vai acontecer, quando tu quiser fomentar, trazer a tua família a poder passear pela cidade, não ter uma infraestrutura, pensa com carinho sobre isso daí. Saúde, pensa com bastante carinho, conversa com a tua família sobre isso. E Luizinho, te agradeço, queria deixar o espaço para te poder agora falar com teus eleitores aqui também, puder passar um pouquinho, a gente não tocou em vários assuntos aqui, mas eu consegui sanar várias dúvidas que eu tinha também sobre a cidade de Penha. Te desejo muita sorte também nessa correria de final aí também agora para as eleições. E fica à vontade, cara, para a gente poder passar para esse pessoal o que tu deseja. Primeiramente, quero agradecer você, Eliar, e toda a sua equipe pelo excelente espaço e pela excelente iniciativa, né, de estar fomentando essas discussões em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Isso é muito louvável e é gratificante para quem tem a oportunidade de vir falar, né, olhando no olho das pessoas e a verdade. E eu peço o voto a você que está indeciso. Nós precisamos realmente modificar a forma de fazer política da nossa cidade. Estamos vivenciando dias difíceis. Nós precisamos avançar, e avançar e muito. E, Giliardi, os meus amigos dizem, meus amigos políticos dizem, que às vezes eu tenho um pensamento que não vai ao encontro de algumas pessoas. E eu não vou mesmo. Eu não estou aqui para prometer cargo nenhum. Não estou aqui para dar carrada de bar, para dar carrada de brita, para dar sacolão, gasolina, não. Eu estou aqui para fazer o melhor por você. Me capacitei, me preparei ao longo dos últimos 4 anos, trabalhando muito com o governador Jorginho Melo, com nossos senadores, nossos deputados estaduais e federais, para estar aqui hoje pedindo o seu voto, o voto de confiança, um voto para mudar de verdade, melhorar de verdade, com muita honestidade, mãos limpas de verdade, sem corrupção. Nós vamos combater toda a corrupção do nosso município, porque o dinheiro público é o seu suor, é o seu dinheiro sagrado, que muitas das vezes você deixa de adquirir um bem próprio, comprar um presente para sua família, para o seu ente querido, mas, meu irmão, está pagando imposto e não tem remédio, não tem médico, não tem exames, não tem professor na sala de aula, não tem balneabilidade, não tem saneamento básico. Por isso, vote pela mudança de verdade, vote pela melhoria de verdade. Vote em Luizinho, vote em Marquete, porque agora é 22. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, Luizinho. Deus abençoe, cara. Valeu pela correria aí da tua agenda. Desejo mais uma vez muita sorte para ti. E se tu for o gestor novo da nossa cidade, espero de coração que a cidade consiga ter esse desenvolvimento que a gente conversou por aqui. Vou ficar muito feliz em poder ter mais ativo dentro da cidade. Amém. Ser junto contigo, cara. Amém. Um abraço. Obrigado. Pessoal, até mais. Valeu.